Oi, eu sou a Rebeca, você tá no canal da Nebula, e hoje eu tô aqui pra falar sobre o absurdo que foi feito com a personagem Rose Tico no último filme de Star Wars, Ascensão de Skywalker. Se vocês não viram ainda, eu fiz umas primeiras reações, um vídeo de primeiras reações, que eu vou deixar linkado por aqui. Além disso, tem também a resenha sem spoilers, que a Clarice fez, que tá no nosso site. E eu ainda vou falar mais sobre o filme, eu ainda quero explorar mais aspectos, mas a verdade é que também eu quero assistir mais uma vez pra eu conseguir fazer o vídeo que eu quero fazer, que vai ser um vídeo um pouco polêmico, mas um vídeo que eu sinto que eu preciso, sabe? Pra ter, tipo, sentir aquela sensação de concluído, assim. Mas, enfim, vamos começar. Pra quem não se lembra, quando saiu Os Últimos Jedi, a atriz que faz a Rose Tico, a Kelly Marie Tran, ela sofreu muitos ataques na internet, ela sofreu ataques misóginos, ela sofreu ataques racistas, uma combinação dos dois, foi, assim, horrível. Tudo porque ela era uma personagem feminina, não branca, que tinha opinião e que falava a verdade sobre as coisas, sabe? Principalmente porque era uma personagem fora do padrão do que o nerdzão gosta de ver ou gostaria de ver, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo de ataque mais pra frente, porque tem algumas informações novas que eu acho que são relevantes pra gente falar quando a gente tá falando sobre essa discussão de ataques online e de como esses ataques podem ser um tipo de manipulação, enfim, né? Manipulação de coisas, de elementos conservadores, etc. Quando saiu o filme, quando o filme estreou, ela sofreu esse monte de ataque. A personagem foi muito criticada, as pessoas xingaram a personagem completamente sem necessidade, é uma personagem ótima. Eu escrevi um texto falando sobre por que a Rose Tico é a razão pela qual Star Wars existe, e eu vou também deixar linkado por aí em algum lugar ou aqui embaixo. E eu escrevi esse texto ano passado, na verdade, porque é realmente a sequência de Canto Bight, que é uma sequência que muitas pessoas não gostam, que é uma sequência que um monte de gente fala que é inútil e etc. E beleza, você até pode tirar essa sequência e o filme vai continuar funcionando, assim. Mas essa sequência é extremamente importante para estabelecer o tema do filme, e não só do filme, o tema de Star Wars, porque é uma sequência que fala sobre esperança, sobre quem é que tá ali montando esse tipo de resistência, sabe? Tipo, é importante mostrar isso, quem é que a Rose, ela significa a pessoa que realmente sofre direto na mão da Primeira Ordem, né? Ela tem essa história de que ela e a irmã eram exploradas quando eram crianças, no trabalho, etc. Cresceram, se juntaram à rebelião. Inclusive, ela passa pro menininho branco de olho claro do final do filme, entrega o anel e é dali que nasce essa vontade de resistência no menino, né? Essa conexão dele com a força, etc. Enfim, ela é uma personagem ótima, Canto Bight é uma sequência incrível. Eu não consigo entender porque as pessoas não gostam de Canto Bight, mas vira que segue. Entre O Último Jedi e o lançamento de Ascensão de Skywalker, teve mais um monte de polêmica por causa disso. Os ataques continuaram, a Kelly Marie teve que cancelar o Instagram dela, saiu de todas as redes sociais. O Rian Johnson e a Kathleen Kennedy, eles continuam recebendo assédio até hoje por causa de Os Últimos Jedi. E beleza, e aí talvez ele fosse, o Rian Johnson talvez fosse dirigir, aí ele não dirigiu, aí passaram pro, primeiro era o Colin Trevorrow, aí Jesus, graças a Deus, ele saiu do projeto, aí entrou o Rian Johnson, teve aquele momento ali que as pessoas, a gente não tinha certeza se ia ser ele que ia dirigir ou não, mas acabou entrando o J.J. Abrams, que foi a pessoa que deu o pontapé inicial nessa nova trilogia, né, que fez o Despertar da Força. E o J.J. Abrams é um cara muito complicado na hora de contar a história, mas eu não vou entrar nisso, porque isso é pro próximo vídeo. Eu tô aqui pra falar sobre os problemas da representação. Mas é importante falar também sobre isso, porque a Rose era uma personagem vital pro tema, e ela era vital pro filme. Ela tava no centro da ação do filme também. Ela podia não ser uma protagonista, mas ela era uma personagem muito importante pro filme de maneira geral, porque lembre-se que um filme não é só tirinho, o filme precisa do tema, para que seja um filme que nos alcance, para que seja um filme com quem a gente consiga conversar e consiga estabelecer uma conexão também. Enfim, e
ela era muito importante naquele filme. A gente chegou nesse segundo filme, eu já comecei a achar que tinha alguma coisa errada quando saiu o primeiro não, quando saiu um cartaz, não lembro se era o primeiro ou não, da Ascensão do Skywalker, e não tinha Rose. E aí a internet começou a criticar, e aí colocaram e falaram, não era uma versão terminada, etc, tá. Mas eu já falei, estou sentindo que há um distúrbio na força. E beleza. Depois que tiveram as cabines de imprensa, tanto lá fora como aqui, começaram a sair alguns reviews sobre o filme. Eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu nunca tive problema com spoilers, na verdade. Assim, eu não gostaria de saber o básico, sabe? Tipo, o mais importante, etc. Mas eu também nunca tive problema com spoilers. E aí, só que eu comecei a ficar muito nervosa porque... Star Wars, né, gente? Eu fiz uma tatuagem recentemente, inclusive, mais de Rogue One, e que é o meu Star Wars favorito. E eu fiquei pensando... Eu fiquei com muito medo, sabe? Tipo, fingindo que tá tudo bem, porém ansiosa, porque provavelmente vai dar ruim. Porque críticos que eu realmente gosto e que eu acompanho, que eu acho que são pessoas ponderadas, assim, pra falar, estavam relatando que o filme era uma bagunça. Então eu fiquei muito ansiosa, mas beleza, vamos assistir. Porque tem uma coisa também que eu aprendi muito no ano passado com o Manobra no Tempo, que é um filme que não foi feito pra minha faixa etária, é um filme que foi feito pra uma faixa etária bem mais nova, pra uma faixa, tipo, menos da metade da minha idade, na verdade. E é um filme tão lindo, e é um filme tão bom, e é um filme tão honesto, sabe? Tão emocionalmente honesto. E as pessoas falaram que ele era horrível e etc. Eu assisti, eu amo, eu chorei que nem um bebê no filme. Eu acho que é o tipo de mensagem que a gente realmente precisa estar passando pra aquela faixa etária. E, enfim, eu me senti super representada pelo filme. E eu pensei, calma, respira. As pessoas também acharam brega Mulher Maravilha, a questão do amor e etc. Vai ver, é um desses casos. Ok? Fui pro cinema nervosa, assisti o filme. E a verdade é que eu me desconectei completamente do filme, assim. Eu não consegui me ver naquele filme em nenhum momento, assim. E principalmente quando o filme começou, e aí apareceu a Rose, essa foi a quebra principal pra mim. Porque não é como se eu esperasse que ela fosse uma protagonista do filme, sabe? Mas quando apareceu a Millennium Falcon e tinha um alienígena gosmento como mecânico ao invés da Rose, eu já fiquei, calma, por quê? Sabe? E aí mostrou que ela tava lá meio que organizando os rolês, eu pensei, beleza, um cargo de liderança tá lá, talvez ela seja usada, né, pra suprir o buraco que a morte da Carrie Fisher vai inevitavelmente trazer pro filme, mas não foi o caso. No final, eu tava lendo hoje, parece que a Rose teve pouco menos de 2 minutos de tela num filme de 2 horas e meia. Isso é muito pouco. E eu não tenho certeza sobre isso, mas não me surpreenderia se o ator que é amigo do J.J. Abrams e que faz Felicity, e ele fez o piloto de Lost, e ele fez Heroes também, que ele tenha mais tempo de tela e mais fala do que a Rose, do que a Kelly Marie Tran. E uma das coisas que mais me... Na verdade, assim, isso é absurdo, porque o que eles fizeram com a Rose e com a Kelly Marie Tran foi nojento, sabe? Esse tipo de apagamento. E foi um apagamento tão intencional que dá pra ver que as falas da Rose, que não tem a Rose, sabe? Tipo, eles apagaram não só, tiraram ela, tempo de tela dela, como simplesmente apagaram a personalidade dela. E isso pode ser por um milhão de razões, sabe? A gente podia dizer também que talvez seja porque o J.J. Abrams é um diretor ruim. Tem várias pessoas que falam, vários atores que já falaram sobre a experiência de trabalhar com ele, inclusive o Chris Pine, numa entrevista, disse que ele estava filmando Star Trek, eu acho, alguma coisa assim. Ele estava filmando Star Trek e aí ele precisava correr até uma bancada e falar alguma coisa, e aí ele foi perguntar, porque era uma situação de emergência e tal, e aí ele foi perguntar pro J.J. Abrams o que ele queria passar, etc. E o J.J. Abrams disse que, tipo, que ele podia só chegar e falar, fala, porque vai ter coisa efeito, não sei o quê, o senso de emergência já vai estar ao redor de tudo. E, tipo, gente, isso não é direção, sabe? Você não tá dirigindo seu ator. E isso também mostra essa frugalidade com que o J.J. Abrams vê
histórias e narrativa, né? Então, é bem vazio. Mas eu sinto que, tipo, esse apagamento dela foi proposital. E o que que isso diz? O que a Disney, o J.J. Abrams, o Bob Iger, que aparentemente foi quem fez, que é um chefão da Disney, né? Foi uma das pessoas que quiseram essas mudanças na história mesmo de Star Wars a partir do The Last Jedi, que inclusive tem alguma coisa rodando por aí falando que a Kathleen Kennedy, ela apoiava a visão do Rian Johnson e o Bob Iger deu um jeito de passar por cima dela. Machismo, imagina, ela só é uma das mulheres mais poderosas do cinema atualmente e ainda assim eles conseguiram passar por cima dela, né? Deixando a frustração de lado, é um absurdo que isso tenha acontecido e a mensagem que isso passa, sabe, que esse apagamento da Rose passa pra Kelly Marie Tran, que é quase criminoso o que eles fizeram, e para as meninas que assistem o filme e que se identificam na Rose, é basicamente que se você é mulher, especialmente se você for uma mulher não branca, se você for fora do padrão, eles não vão te apoiar, eles vão preferir te apagar e abaixar a cabeça para um bando de nerd machista e racista que tá xingando na internet, entendeu? Do que apoiar você e a transformação desse público. Porque isso é uma das coisas também, assim. Me perguntaram durante o CCXP sobre aparentemente a Panini não vender. As revistas com capas de personagens femininas não vendem tanto quanto as outras. Eles falaram isso, etc., como uma justificativa para não botar mulheres nas capas, para não fazer mais encadernados de personagens femininos, etc. Mas é muito simples, você tem, principalmente com quadrinhos, você tem esse público, ou com Star Wars também, mais ou menos a mesma coisa, tem esse público que é um público cativo, que tá com você desde o começo. E aí você decide que agora você quer vender, você quer entrar na onda de diversidade, e você vai começar a vender também revistas feitas por mulheres e com personagens femininas na capa. Aí o que você faz? Você joga o personagem na capa, mas você não dá nenhum tipo de apoio pra essa personagem, você não faz uma propaganda do mesmo jeito que você faz a propaganda de personagens como Batman, Homem-Aranha, Superman, X-Men, sabe? Tipo, você faz uma mesa pra discutir Batman e só tem homem. Então é importante que as empresas tenham esse entendimento de que sim, você tem esse público cativo, mas que você também tá querendo trazer um público novo. E esse público novo vai consumir as coisas de maneira diferente, sabe? Eu acho muito louco essa baixada de cabeça que a Disney deu, principalmente quando a gente tá tendo aí filmes com protagonistas femininas fazendo muito dinheiro na última década. Inclusive, eu tava vendo que os 10 maiores best-sellers do New York Times em livros, todos eram protagonistas femininas, ou quase todos. Então, sabe, tipo, você tá querendo trazer esse público, mas você não quer, de fato, estender a mão, realmente. E no momento que você apaga uma personagem de uma atriz que sofreu esse tipo de ataque, sabe, você tá dizendo pros trolls que você apoia eles, você tá dizendo pra mulheres que você não apoia elas. Então, você tá, sim, corroborando e sustentando uma dinâmica que é machista, que é racista e que vai continuar botando pra baixo minorias sociais. Eu fiz um tweet sobre isso, inclusive, né, no Twitter, né, porque foi um tweet, e ele deu uma rodada, assim, e tiveram algumas coisas que as pessoas falaram na thread que eu queria trazer pra cá e pra explicar algumas questões. Por exemplo, uma pessoa perguntou, mas será que ela tinha algo pra fazer? Porque no LTJ faz sentido a participação grande dela, agora não sei como ela poderia ser bem aproveitada nesse. Cara, você escreve o filme do zero, sabe? Então, não é uma questão de encaixar a personagem nessa história que já existe, é escrever a história pensando que essa personagem está lá e que você quer que ela esteja naquele lugar, sabe? E a mesma coisa com... A Clarice escreveu também sobre personagens LGBT em Star Wars e no cinema de maneira geral, e sobre como elas, tipo, esse beijo do lésbico de Star Wars que não tá dentro da trama, sabe? É uma coisa que você precisa
ativamente querer que esses personagens façam parte da trama e escrever a trama também pensando neles, não só pensando no público que ficou chateado com você porque você fez um bom trabalho no segundo filme, sabe? É isso, quando você escreve uma história não pensando... Você não só escreve a história e depois você coloca os personagens. Não, a história tem a ver com os personagens. E é isso que é importante para desenvolver a história, para amarrar tudo tematicamente, que também é um dos grandes problemas desse filme, né? Porque a Ascensão Skywalker é uma bagunça. Eu achei muito bom isso, porque também teve um cara que falou aquele clássico, né? De tipo... que não é possível, como assim chamar o personagem, chamar o filme de machista quando o protagonista é a Rey, etc. E eu não vou começar sobre a Rey, porque eu quero assistir de novo pra falar sobre ela também, e sobre o que fizeram com ela, porque eu tenho muitos sentimentos em relação a ela. Mas, cara, não é só porque é mulher que o filme não é racista, não é machista. Só colocar uma mulher não quer dizer que você deixou de ser machista, sabe? Tem toda a ver de como essa história se desenvolve ao redor dela, de como ela se desenvolve na história, qual é o papel dela na história, sabe? A gente não quer só mulheres que chutam bundas, assim. A gente não quer só protagonistas femininas que vão lá e chutam bundas. A gente quer protagonistas que sejam tridimensionais, que sejam essenciais pra história. A gente quer personagens secundários que sejam essenciais pra histórias ou que se desenvolvam também. E isso é uma coisa que faltou de maneira geral nesse filme, assim. Também teve um rapaz que falou que ele não sentiu a mínima falta dela e disse que a coitada nem tinha desenvolvimento no filme anterior, que deveria ter feito o trabalho de apresentá-la. Nesse, então, piorou de vez e foi completamente inutilizada. Eu não sei como discordar mais desse rapaz, porque a sequência inicial do filme, que é aquela batalha, né, que o Paul destrói e mata mais da metade, praticamente toda a rebelião, serve como uma primeira introdução da Rose, porque mostra a irmã dela, né, se sacrificando em prol da rebelião e segurando o colar, e depois quando você encontra a Rose, ela fala sobre isso, e aí quando eles vão pra Canto Blight, ela mostra pro Finn um lado da guerra e desse universo que eles não conheciam, né, que o Finn nunca tinha parado pra pensar, e que na verdade provavelmente o público também nunca tinha parado pra pensar desse ângulo. Então ela é uma personagem que tem muito desenvolvimento no segundo filme e que é muito bacana, especialmente por ela não ser uma protagonista. Ela tem um desenvolvimento muito bacana e a gente consegue se conectar com ela por causa disso, e a gente consegue entender de onde ela veio e o que ela quer com a rebelião e quais são as razões dela. Inclusive ela entrega uma das frases mais bonitas e acho que mais importantes do filme, né, que é: nós não vamos vencer destruindo aquilo que odiamos, nós vamos vencer salvando aquilo que amamos. Então, que é uma mensagem muito simples, que ao invés de se deixar dominar pelo ódio, o amor precisa ser mais forte. Ao invés de ser apenas sobre destruição, tem que ser sobre a vontade de ser melhor e a vontade de ajudar as pessoas próximas e a vontade de trazer paz pra galáxia, que seja, sabe? Enfim, eu acho que eu falei tudo, sabe? Eles apagaram a Rose, não só tirando tempo de tela, ficando com menos de 2 minutos de tela, né? Num filme de 2 horas e meia. Uma personagem que tinha toda razão pra ser ativa e pra crescer nesse filme também. Que mais? Além disso, eles apagaram a personalidade dela. Então, isso pra mim foi o que mais me pegou, sabe? Não é só diminuir o tempo de tela, é apagar completamente a personalidade dela. É de quebrar o coração, ver o filme, ver como o filme tratou ela, como a Disney tratou a Kelly Marie Tran também, né? Porque, cara, eu imagino quão horrível deve ser você ter passado por tudo que você passou por causa de um trabalho que você fez, que a empresa pra qual você trabalhou simplesmente não te apoia, muito pelo contrário, ela baixa a cabeça pras pessoas que te odeiam, pras pessoas que te querem morta e etc, sabe? Eu não consigo imaginar o tamanho da frustração. Na época dos ataques e um pouco depois a Kelly falou sobre isso, a gente também tem o texto no Nebula, vou botar aqui em algum lugar. Mas, cara, é isso. A única explicação pra
A única explicação para o que aconteceu com a Rose realmente é que a Disney abaixou a cabeça para fã racista e misógino, e isso foi uma péssima ideia. Principalmente na atual situação, conjuntura das coisas, e, tipo, honestamente, cara, como você consegue dormir de noite? Sabe? Tipo, beleza, você fez um filme que não é um ótimo filme, mas é foda, né? Enfim, capitalismo, etc, essas coisas eu sei. E eu sei que tem muita gente que vai falar que, é só um filme de lutinha no espaço, de lutinha de espada, etc. Mas pra muita gente não é, pra muita gente essas coisas não são. E pra mim, pessoalmente, mesmo tirando toda essa minha conexão pessoal com o Star Wars, etc, eu acho que a gente precisa entender que tudo que a gente consome, tudo que a gente coloca no mundo afeta a nossa sociedade. E que isso não é pseudociência, isso realmente é o fato, sabe? Tipo, existem estudos e etc. E é tão simples perceber isso, sabe? Por que a gente tá com sede de tomar Coca-Cola? Porque tem anos de publicidade falando isso. É um exemplo tão simples, sei lá. Enfim, eu fiquei muito decepcionada em relação a isso. Não que eu não esperasse, né? Como eu disse, eu já tava sentindo que isso ia acontecer, mas não nesse nível. E exatamente, esse apagamento da Rose foi uma das coisas principais, assim, pra me fazer desconectar total com o filme. E honestamente com Star Wars também. Eu assisti de novo anteontem Rogue One, e eu gosto muito desse filme, e foi ótimo, porque me deu aquele quentinho no coração, apesar de ter chorado horrores, que eu achei que eu não ia chorar de novo, eu desaguei igual. Mas, enfim, eu acho que talvez essa relação também com Rogue One e a Rose são porque são mais ou menos as mesmas pessoas, não são pessoas com habilidades especiais, são as pessoas que fazem a revolução, e são as pessoas que sustentam os sonhos e sustentam essa luta dessas pessoas escolhidas e etc. E é isso, gente. Me diz o que vocês acharam disso tudo, falam o que vocês acharam do filme. E eu queria terminar o vídeo mais felizinha, mas é um assunto mó bad, né? Enfim, eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre a Rey. Eu quero fazer um texto, se der tudo certo. Se eu conseguir escrever, porque eu tô muito ansiosa esses dias, então eu não tô conseguindo achar calma na minha vida pra sentar e escrever. Até porque eu gosto de escrever no papel e a minha tendinite tá, tipo, atacando como escrevo um parágrafo. Mas, enfim. E é isso. E aí eu ainda quero fazer mais um vídeo que eu não vou falar o que é ainda, porque ele pode ser um pouco polêmico e eu ainda tô estudando como eu vou fazer. Mas é isso, gente. Me diz o que vocês acharam, se vocês concordam comigo em relação a Rose, a Kelly Marie. E, sei lá, que a força esteja com vocês. E eu acho que esse é o último vídeo de 2019, então feliz ano novo. E que em 2020 a gente consiga mais representação e que a gente consiga ficar mais de boa pra continuar lutando. E é isso. Até mais.